Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 189 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler o capítulo 15 do segundo livro dos Reis e o capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. Vamos à leitura? Segundo Reis, capítulo 15. O reinado de Azarias de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Azarias é atacado de lepra. O Senhor feriu o rei, e ele ficou leproso até o dia da sua morte e morava numa casa separada. Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Azarias e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Azarias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Zacarias de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Zacarias, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Os seus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel, e assim aconteceu. O reinado de Salum de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria, atacou Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Salum e a conspiração que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Saindo de Tirza, Menahem destruiu a cidade de Tífisa e todos seus moradores, bem como toda aquela região, porque não abriram o portão da cidade, ele a devastou, até rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem de Israel. Desde o 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todos os seus dias, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Então Pul, rei da Assíria, veio contra a terra, e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata, para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Para pagar ao rei da Assíria, Menahem exigiu dinheiro de todos os poderosos e ricos de Israel, 600 gramas de prata por cabeça, e assim o rei da Assíria deu a volta e não se demorou ali na terra. Quanto aos demais atos de Menahem e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Menahem morreu e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Pecaías de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar e reinou sobre Israel, em Samaria, 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza do palácio real, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Pecaías e a tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Peca de Israel.
No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e conquistou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Queres, Azor, as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou seus habitantes para a Assíria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, atacou-o e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos demais atos de Peca e a tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Jotão de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Jotão construiu o portão de cima da casa do Senhor. Quanto aos demais atos de Jotão e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. O reinado de Uzias de Judá. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabiné e de Asdod, construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefalá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Uzias é atacado de lepra. Mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza.
Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isto não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha o incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser leproso morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram: ele era leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.